nosso tema hoje vai ser Palavras são sementes. A mídia já coloca aí, palavras são sementes. E eu vou ler algumas coisas, e essa ministração ela foi baseada em algo que aconteceu recentemente, né? Eu não quero que você fique preocupado. Amém? Estamos bem. Eu não vou contar o que aconteceu, porque você não vai ajeitar. Vocês me entendem? Amém? Não precisa, né? Como o pastor ministrou domingo passado, né? E quem não viu, vai lá no YouTube, foi uma palavra poderosa. E uma das coisas que ele disse, né? Quando você se lembrar de nós, ore. Mas não é para você se preocupar conosco, não. É só para você orar, se você se lembrar. E se você já tem esse costume, você ora mais forte, como dizia pastor Bando. Amém? Então, palavras são sementes, né? Eu já tinha lido o livro Palavras. E essa semana o Senhor me levou para estar lendo novamente e preparando essa ministração para você. Eu já ministrei sobre isso, eu não lembro se foi em uma live. Mas eu sei, queridos, que hoje vai ser diferente. Amém? Eu já recebi quando eu estava estudando. E sempre que eu ministro, eu recebo mais um pouquinho. Eu lhe dou e eu recebo na mesma hora. Pode ter certeza. Amém? Então, nós vamos nos alimentar da boa porção do Senhor. E será poderoso em nossas vidas. E eu quero que você esteja com o seu coração bem aberto. E se eu tocar em algum ponto, em algum assunto que você já errou, alguma coisa que aconteceu ou que está acontecendo, eu queria que você ficasse bem à vontade, não fique constrangido. Amém? Não fique constrangido, principalmente as mulheres, porque nós mulheres, nós gostamos de falar muito. Não é verdade? É normal as mulheres falar mais do que os homens. Mas nós estamos aprendendo. Diga, eu estou aprendendo. Eu estou disponível. Amém? Então, nós vamos aprender mais. Então, as palavras que saem da nossa boca são sementes. Porém, nem tudo que estamos vivendo são fruto de palavras ou de colheitas. Deixa eu tocar nesse ponto rapidinho. Nem tudo que acontece na nossa diária, na nossa vida diária, são por causa das minhas palavras, das suas palavras ou das nossas atitudes. Amém? Por quê? Porque tem coisas que acontecem que são pressões de Satanás para te parar. Eu quero que você perceba no seu dia a dia o que é colheita e o que é pressão. Tem coisas que não são fruto dos seus lábios. Mas eu cresci dentro dessa visão, eu nasci de novo dentro do verbo da vida, ainda quando a igreja sede era lá na Prata. E ao longo dos anos, eu sempre ouvi, eu não tenho culpa de onde eu nasci, mas eu posso ter culpa de onde eu vou chegar. Vou falar, se você nasceu em um berço, né, humilde, vamos falar assim, financeiramente falando, você não tem culpa de ter nascido, sua família, né, tem uma condição financeira de uma renda baixa, você não tem culpa disso, você nasceu, você está lá, né, seu pai e sua mãe, você não vai desprezar seu pai e sua mãe, porque eles não têm uma condição financeira elevada, amém? Mas você é responsável para fazer a sua vida prosperar. E isso não é só na vida financeira, é também na vida espiritual, ministerial, emocional, em todas as áreas. Na sua saúde, você é responsável por sua vida. É fato que tem coisas que acontecem que não foi você que provocou. Simplesmente aconteceu na sua caminhada. Aí você, tipo quando a gente está andando, né, caminhando, aí você leva uma topada. Você conhece o que é topada? Um trupicão. Você planejou levar uma topada? Machucar seu dedo? Você planejou? Hoje eu vou sair, eu vou levar uma topada. Foi isso? Não. Eu vou tropeçar numa pedra, eu vou cair, eu vou me machucar. Você planejou? Quem aqui já saiu de casa e planejou isso? Em nome de Jesus, não. Não tem ninguém. Mas acontece. A gente tropeça numa pedra, a gente tropeça em qualquer coisa. Do mesmo jeito é na nossa vida, em todas as áreas. Acontecem coisas que nós não planejamos, que nós não oramos, que nós não desejamos, que nós não buscamos, e acontecem coisas. Eu queria que alguém ajeitasse ali a nossa roupa do bazar, algum homem, por favor.
que o vento tá voando. Eu vou abrir um parênteses rapidinho sobre o nosso bazar. Ontem nós tivemos um bazar, foi um sucesso. Mas chegaram muitas doações para a glória de Deus e nós decidimos deixar hoje para você ser abençoado. E eu quero falar o propósito desse bazar é para a nossa fachada. Quando eu digo a nossa fachada, não é a nossa logo não, que a logo ainda vai chegar a provisão, amém? Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais como nós cantamos, né? Então, nós estamos planejando fazer essa parede toda, emassar, selar, pintar, enfim, e fazer a fachada. Então, nós estamos crendo na multiplicação, na provisão, no favor, em todas as coisas acontecendo, para que a nossa igreja esteja bem identificada e quem passar ali, vê que nós somos verbo da vida. Você crê comigo? Então, algumas pessoas já compraram, algumas pessoas doaram. Eu doei, comprei, a minha conta já... Né, meu amor? É tu que vai pagar. Meu marido vai pagar todas as contas. Essa semana, em nome de Jesus. Então, nós doamos, nós compramos. E isso é honroso. Quando nós tivermos essa igreja bem linda, você vai dizer, eita, eu fiz parte disso. Algum valor eu coloquei ali. Teve a minha participação. Você crê nisso? Porque hoje eu vejo a igreja sede, como ela é linda. E nós sempre ofertamos. E se tiver alguma campanha lá, eu peço a Deus semente para plantar. Mesmo a gente estando aqui, à frente, no pastoreio. Amém? Eu peço a Deus, porque eu gosto de semear, queridos. Porque volta para mim 100 vezes mais. Eu tenho provado disso. Então, como o Camerinho bem foi guiado, né, do versículo que ele leu, sobre generosidade. Então, vai lá, você vai ser abençoado. E automaticamente você vai estar abençoando a igreja. Então, eu queria que lá no final, mais tarde, quando a gente terminar a ministração, nós vamos estar lá. As mulheres que servem nessa igreja, que estiverem disponíveis, vai lá para me ajudar. Amém, queridas? Estou contando com a sua ajuda. E você vai lá para você olhar. Tem roupa para todo mundo, para toda a família. Amém? Então, como eu estava falando, a gente vai andando, a gente vai caminhando e a gente tropeça, mas a gente não cai. Amém? O importante é a gente não cair. E se eu cair, se eu estiver na rua e eu tropeçar e eu cair, eu me machucar, ralei o joelho, você se levanta, você passa remédio e você segue. Amém? Do mesmo jeito é na nossa vida, em qualquer área, que aconteça qualquer coisa. Amém? Provocado por você, por perseguição, por inveja ou por qualquer coisa de Satanás. Permanece, querido. Eu quero dizer para você, eu quero começar te dizendo isso. Permanece. Porque tem coisas que na vida da gente acontece que a gente não planejou e é frustração. E é coisa que você não esperava. E você diz, eu não acredito, eu não tenho mais espaço para que nada aconteça na minha vida. Aí vem esse negócio. Permanece. Amém? Se enche da palavra, porque quando acontecer uma pressão, você faz igual uma bucha. Quando você chegar em casa, você testa, você pega uma bucha, que você lava prato, você encharca ela de sabão. E você aperta ela. Aí você vai lavar ela e você vai apertar. E você vai lavar várias vezes, você vai apertar. Você vai ver que vai sair muita espuma ainda. Seja assim com a palavra de Deus. Que ela seja o seu guia. Amém? Uma coisa eu te digo com certeza. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Então, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de quem? Diga, do Pai das luzes. Onde não há variação nem sombra de mudança. Então, Deus não muda. O caráter de Deus é coisas boas. Então, tem coisas que acontecem que você diz, meu Deus, isso aconteceu, eu não planejava, mas de repente isso era até bom para mim. Vamos olhar por esse lado, amém? De repente tem coisa que acontece que era até bom para a gente, e Deus sabe. E a gente não está entendendo. E vamos seguir. Amém? Mas não desanime. Coloque a palavra dentro de você e permaneça fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Viu? Amém? Fica bem. Amém? Deus é bom. Foi só um recadinho do Papai do Céu para você. Aleluia. Vai lá para Provérbios 18.
18, 21. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, se a morte e a vida estão no poder da minha língua, eu preciso saber como eu vou usar a minha boca. Amém, queridos? Eu preciso saber, em um momento de pressão, em um momento de preocupação, em um momento de chateação, em um momento de sei lá o quê. Você precisa pedir a Deus sabedoria de como você vai usar a sua boca. Porque a palavra que vai sair da sua boca naquele momento vai gerar ou vida ou morte. Ou na sua vida ou na vida de alguém. Tá tudo bem? Eu falar sobre isso? Alguém te faz um mal, aí você, a vontade que te dá é de quê? De abraçar e beijar aquela pessoa, é? Não, me diga aí. Porque eu acho que só eu que sinto algumas vontades meio esquisitas. Você sente vontade de abençoar aquela pessoa, né? Aquela pessoa abençoada. Porque tem que ser abençoada. Amém, queridos? Aí alguém te faz um mal e você, abençoada, ungida. Ungida, frutífera. É? Precisa ser. Alguns momentos precisa ser. Vou dar um exemplo bem básico. Seu filho dá trabalho, sua filha dá trabalho, sei lá, desobedece, enfim. Porque criança é assim, né? E às vezes na fase da adolescência ainda insiste em aparecer um negócio, né? Umas coisas esquisitas. E você diz, oxente, eu ensinei, esse menino não aprendeu ainda. Aí a vontade que você tem é de fazer o quê? Mas rapaz, eu já te ensinei. Né? É verdade, né? Você continua ensinando, você continua lembrando o que você ensinou. E se você chegar e dizer assim, menino teimoso, ou menino teimoso, deixa esse negócio aqui, menino teimoso, para de ser desobediente. Você é muito desobediente. Você acha que seu filho vai ficar como? Me responde. Se a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Que bem utiliza. Também do que mal utiliza, também vai comer do seu fruto. Então, é bom a gente comer do bom fruto do que sai da nossa boca. Então, queridos, em momento de pressão, vai sair a palavra da sua boca se você estiver cheio. Se você não estiver cheio, vai sair murmuração, raiva, chateação, palavras de maldição e tudo que não deve sair. Porque a vida acontece coisas que você não planejou. E minha mãe, ela me criou muito com o pé no chão, sabe? A criação da minha mãe não era crente, mas ela me criava para ser honesta, verdadeira, não mentir, não pegar nada que não era meu. E quando a gente vai olhar para a Bíblia, tem alguns mandamentos que era lá no Velho Testamento que era isso, e que no Novo Testamento foi resumido. Né? Mas a gente não vai falar sobre mandamento hoje. Mas minha mãe me ensinou, olha, aqui está a minha carteira com dinheiro, tá certo? Mexa não, viu? Minha mãe era comerciante, ela me ensinou assim, então ela me criou honesta. Ela me criou, ela botava talão de cheque, naquele tempo tinha cheque, não era quem aqui usou cheque? Bem novinho. Hoje é Pix, né? Se a gente nem quiser usar cartão, a gente nem usa mais. Então, mãe assinava os cheques, que ela era comerciante, e ela deixava lá o dinheiro da semana. Nesse tempo a gente não era crente, não tinha dízimo para separar, ninguém tinha esse entendimento. Então ela dizia, olha, tá aqui minha carteira, viu? Para mim e para minha irmã. Não mexa. Lá tem tanto, ela dizia, o dinheiro que tinha, e tem cheque assinado. Não mexam. Quem era doido de mexer? Eu nunca mexi. Eu nunca fui confirmar se tinha tudo que minha mãe disse. Porque ela me ensinou assim. Então, queridos, isso eu levei para a minha vida em todas as áreas. Tranquilamente. Então, para mim não é problema isso. De receber uma ordem e de desobedecer. Quando estou doida, porque eu fui criada assim, eu fui criada para ser submissa. E quando a gente conhece Jesus, a gente aprende que a gente precisa obedecer. Né? Aprende a obedecer os pais, aprende a obedecer um chefe. Até quando a gente casa, a gente vai obedecer o marido, diga glória a Deus. É muito bom. É uma vida muito boa.
Amém, mulheres? Se anima. Tá todo mundo triste, falei. Dê um glória a Deus aí para você se animar. Então, mesmo que a gente esteja numa posição de autoridade, a gente sempre vai ter alguém que a gente precisa obedecer. É assim a vida, a hierarquia da vida é assim mesmo. A gente sempre vai ter um chefe, a gente sempre vai ter alguém, para quem é mulher, vai ter um marido para obedecer, você concordando ou você não concordando. Não concordar não é pecado. Desobedecer é pecado. Amém? Qualquer dia a gente fala sobre isso, sobre submissão. Mas não vai ser nosso tema de hoje. Mas como eu estava falando, então eu aprendi algumas coisas que eu levei para a minha vida. E eu vou levar até Jesus voltar, vou levar para a minha vida. Então minha mãe dizia, não se meta em fofoca, não fale mal de ninguém, porque isso é feio. Sem princípio bíblico, isso quer dizer, sem conhecimento bíblico, mas cumprindo o princípio bíblico. Entendeu? Então, fui levando para a minha vida isso aí. E eu aprendi. Queridos, como eu sou grata pela vida da minha mãe. Não sei se ela está me ouvindo. Se a mãe estiver me ouvindo, obrigada, viu, mãe? Por tudo isso. Eu digo a ela, outro dia eu disse a ela isso. Então, quando a gente se converte, que a gente vai começar a servir, para a gente é leve. Então, queridos, o que você aprender na sua vida, leva para o lado bom. Absorve, retém o que é bom. Daquele aprendizado, de tudo que você extrai coisas boas. Amém? Extrai coisas boas. A vida, ela não é um mar de rosas. Minha mãe dizia isso. Então, ela me criou, me dizendo assim, Dan, na sua vida você vai encontrar pessoas boas e pessoas ruins. Então, assim, se apega às pessoas boas e às pessoas ruins, você se afaste. Porque a gente não tinha Jesus e esse era o ensinamento. E quando eu me converti, eu achava que estava tudo bem, que todo mundo era perfeito e eu poderia me associar com qualquer pessoa. Aí Deus vai e me ensina do mesmo jeito. Porque é isso que a gente aprende. As pessoas boas a gente abraça. As pessoas mais ou menos, para a gente não dizer ruim, porque a gente, o fruto do nosso lábio, a gente não pode amaldiçoar ninguém. Então, as pessoas mais ou menos, a gente, oi, né? Oi, querida, oi, querido. Fica aí do seu lado, tá certo? Fica aí no seu cantinho, vou só orar por você. Mas eu não preciso me associar. Eu queria dar essa boa notícia para você. Você não precisa se associar com pessoas que não vai te acrescentar nada. Tá bom? Você não precisa estar de braço dado com pessoas que estão pecando. Porque você vai salvar aquela pessoa. Isso não existe. Isso não tem fundamento. Tá bom? Não tem fundamento você estar o tempo todo com amizades ruins e você achar que você vai crescer, você vai se edificar e você vai salvar aquela pessoa. Eu não sei quem estava aqui no culto dos jovens. Danilo e Luísa. Luísa é a filha de Guto. Né? Eu não sei quem conhece aqui Guto. Quem conhece Guto? Quem conhece Luísa? Então, eles vieram aqui quinta-feira e eles falaram sobre namoro. Era um tema que a gente queria que fosse ensinado pela igreja, mas a gente não queria que fosse a gente, né? Então, a gente orou e Deus mostrou eles. E eles ministraram. E uma das coisas que eles falaram, que Guto fala, né? Tem pessoas que ela vai merecer a sua companhia, mas tem pessoas que vai merecer somente sua oração. E isso para mim também foi rema. Então, tem coisas na vida, pessoas que aparecem no nosso caminho, que nós não vamos ter raiva, que nós não vamos apagar da nossa agenda. Vocês estão me entendendo? Está me entendendo? Mas você vai orar. Isso serve também para os jovens. Né? Você não precisa estar... As mulheres, você não precisa ter amizade com aquela vizinha fofoqueira para trazer ela para Cristo. Porque toda vez que você vai falar com ela, ela tem uma fofoca nova para lhe contar. E você entra dentro da sua casa e você vai contar para o seu marido de uma fofoca que uma vizinha lhe contou. Isso é edificante para a sua casa? Não é. Então, os homens, aquele homem que você está lá tentando trazer para Jesus, tentando, mas aquela pessoa está sempre no pecado. Está sempre no pecado, não quer nada com Cristo. E você fica lá insistindo. Isso vai te enfraquecer. Isso vai ser como se fosse uma peça quebrada no seu carro. Quem tem carro aqui? Uma peça quebrada no carro.
Uma peça enferrujada num carro, uma peça desgastada num carro, um dia ela vai parar seu carro. E você vai precisar levar para manutenção e trocar aquela peça. Então, pessoas e conexões erradas, elas vão te parar, ela vai te tirar do foco. Às vezes você não está percebendo, mas e dentro da igreja tem isso, irmã? Às vezes aparece, viu? Às vezes aparece. Graças a Deus aqui todo mundo é bom. Amém, queridos? Isso é lá, não sei aonde. Não vou nem dizer o nome da igreja para não, não levar coisas mais ou menos para a igreja nenhuma, viu? Então aparece no trabalho, na família. Tem familiar que não é crente, que você vai contar uma bênção, aí tem familiar que às vezes tem inveja, que às vezes diz, não acredito não. Não acredito que isso é fé, não. É não, mulher, isso foi porque tu trabalhou, que tu conseguiu isso. Aí você vai desprezar esse familiar? Não, mas você não precisa. Toda hora que você tiver uma bênção, você vai contar para esse familiar. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, eu não planejei. Nem está aqui no meu script. Mas, recebe aí. Ver bem a quem você conta até as bênçãos. Ver bem com quem você está conversando. Ver bem de como você está planejando seu dia, seu tempo. Você já se sentiu desgastado de tanto tentar ajudar alguém? Quem aqui já passou por essa situação? Levanta a mão. Eu já passei. Você já se sentiu desgastado de tentar trazer alguém para o caminho do Senhor e a pessoa resistir? Eu também já passei. E teve um dia que eu percebi, eu disse, Senhor, eu vou somente orar. Porque eu estou me desgastando, eu estou investindo muito tempo nisso, tem outras coisas na minha vida que eu preciso fazer. E eu queria também que você entendesse hoje, aquilo que te absorve muito, aquilo que te tira o tempo até para Deus, às vezes, você precisa colocar diante de Deus. Se aquilo ali é para você, ou se é para você, se é o tempo que Deus tem para você, naquilo ali. Isso é um trabalho, coisas lícitas. Aquilo que te afasta de Deus. Aquilo que te dá menos forças para estar fazendo para Deus o que Ele quer que você faça. Aquilo ali, Ele precisa sair da sua vida. E às vezes, querido, às vezes são coisas que nós amamos. São coisas que nós amamos de coração, que nós não nos imaginamos vivendo sem aquilo ali. Mas aquilo ali está me tirando a energia. Aquilo ali está me tirando o tempo. Aquilo ali está me desgastando. Aquilo ali está me frustrando. Quanto mais eu faço, mais nada acontece. Aí é tempo de você botar assim numa gaveta e dizer, Senhor, está aqui na gaveta. Eu coloco essa gaveta nas tuas mãos. O Senhor abre essa gaveta na hora que o Senhor quiser. Amém? Na hora que o Senhor quiser, abre essa gaveta. Mas eu vou viver o que está diante de mim. Porque Paulo, queridos, ele dizia, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, mas avançando para o alvo. Então, existe um alvo. Existe um prêmio a você alcançar. Mas você percebe que no contexto desse versículo existe algo que você precisa deixar. Tem coisas que não é fácil da gente deixar. Eu sei, eu já deixei tanta coisa. Para seguir coisas que eu disse, Senhor, eu acho que isso não é a hora não, mas o Senhor está abrindo a porta, então eu vou avançar. Coisas que eu amava, pessoas que eu amava, lugares que eu amava. E, quando eu olho, valeu a pena ter deixado. Então eu posso te dizer, com convicção, tem coisas que é de Deus, mas tem coisas que estão no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas na sua vida. E você precisa esperar Deus trabalhar. Você precisa esperar Deus trabalhar. Tem coisas que você precisa desistir de vez. Tem coisas que você precisa colocar na gaveta. E dar essa gaveta ao Senhor. Senhor, abra essa gaveta na hora que o Senhor quiser. E Deus não dá nada na hora que você não consegue fazer. Amém? Mas o que é que eu faço enquanto isso está naquela gaveta? O que é que eu faço enquanto isso está guardado? Eu vou me deitar, eu vou dormir, eu não vou mais fazer nada. Diga não. Diga não. Eu vou continuar a minha vida. Eu vou investir naquilo que está me trazendo resultado. Porque Deus nos criou para dar resultados. Para ser resposta, mas também para ter resposta daquilo que nós fazemos.
Porque a Bíblia diz, queridos, que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Então, ora, no finalzinho nós vamos fazer algumas declarações e eu vou querer que você ore em coisas que na sua vida não está funcionando. Sabe aquela peça da sua vida que está enferrujada e você precisa tirar? E colocar a tua expectativa no lugar certo, na pessoa certa, que é Deus. No lugar certo é com Deus. O lugar certo, diga, o lugar certo é com Deus. A pessoa certa é Deus. Repete, diga, o lugar certo é com Deus. A pessoa certa é com Deus. Ele não falha, ele não muda de ideia, ele não desiste de você. Até para quem se desvia do caminho do Senhor e vai para o pecado, ele continua acreditando. Por que ele não vai acreditar em você, queridos? Por que você acha que o que Deus tem para você ainda não aconteceu em alguma área profissional, ministerial? Não sei. Não sei como está a sua vida hoje, qual é a sua expectativa hoje, qual foi a sua frustração bem próxima a esses dias. Eu não sei. Só quem sabe é você e Deus. Amém? Eu não sei. Mas a pessoa certa é Deus e o lugar certo é com Deus. Não esquece disso. O lugar certo é com Deus, a pessoa certa sempre será Deus. Quem Deus vai usar para você realizar aquilo que Ele te chamou para fazer, não interessa. Não interessa a mim, não interessa a você. Interessa somente que Ele vai cumprir. Porque a Bíblia diz que nenhum dos seus planos serão frustrados. Isso já é uma declaração. Porque quando você se decepciona, quando algo que você planejou não aconteceu, a primeira coisa que você diz, eu perdi tempo, isso não é para mim, porque isso não aconteceu, então isso não é para mim. E eu quero te dizer, essa novidade, isso é mentira de Satanás. Porque aquilo que nós temos forte dentro de nós, não fomos nós que buscamos. Tem coisas que nós resistimos. Eu posso te dizer, ser esposa de pastor, eu resisti a vida toda. A vida toda. Desde que eu me converti, que eu sabia que eu ia casar com um pastor, eu achava tão lindo, tão maravilhoso. E é. Tão lindo, tão maravilhoso. Mas quando eu vi a realidade, eu disse, ô Senhor, esse negócio foi coisa da minha cabeça. Aí Deus disse, não, pode se acalmar, aqui é seu coração que vai dar tudo certo na sua vida. Haverá graça, haverá sabedoria. Amém? Então, queridos, coisas que eu fugi. A vida toda foi de ser esposa de pastor. Hoje eu estou aqui falando para você, olha que coisa linda. Amo você, viu? Você é uma bênção para a minha vida. Você que está em casa, você é uma bênção para a minha vida. Eu te ensino e eu aprendo muito de você. Pode ter certeza disso. Eu aprendo até com suas limitações, até com coisas que eu tento te puxar. Alguns que têm contato comigo, que estão sob minha liderança, sabem que eu tento te puxar, que eu te arrasto às vezes. Venha mais fácil. Seja mais fácil, amém? Venha mais fácil, se renda. Confie no Senhor, na unção que está sobre a minha vida. Isso não é recado para ninguém específico. Pode ficar tranquilo, viu? Amém? Isso foi só um parêntese. Fique tranquilo, que tudo vai acontecer na sua vida. Agora, Deus dá sabedoria à liderança para te canalizar. Abre teu coração. Abre teu coração. Eu vou te dizer, dentro dessa igreja, tem pessoas. Tem os dois perfis, né? Aqueles que resistem, aí depois se abrem, e tem aqueles que não resistem, vai-se embora e está crescendo. Então, eu vou te dizer. Você se lembra daquela parábola de 2 filhos, que um resistiu para ir à vinda, né? Para o campo, para trabalhar. Eu vou parafrasear, amém? Eu não vou ler sobre essa parábola, não. Está lá em Mateus. Depois a gente fala sobre isso em outra oportunidade. Mas tinha dois empregados, eu vou falar assim. Aqui não tem ninguém empregado, não. Eu vou falar somente no contexto da história. Você é voluntário, você serve a Deus. Você não me serve, você não serve ao meu marido, você serve ao Senhor nessa igreja. Amém? E você serve a visão. Então, a gente estando na liderança, diretamente com você, outro líder que a gente levantar estando cuidando de você, fica bem.
Continua. Vai dar tudo certo. Os líderes que a gente levanta, a gente tem contato sempre com eles. A gente procura ter comunhão extra. E às vezes, na comunhão extra, a gente tem ideias, tem projetos. Não é? Não é assim, Jade? Às vezes. Então, às vezes a gente está, como hoje mesmo a gente teve um momento de comunhão com o Jade e o esposo. Ele ficou lá em Soledade para resolver algo dele. E nesse dia de hoje, Deus deu alguns planos que a gente nem esperava ter. É importante a gente estar junto. Eu sempre escutava isso. É importante você estar perto da sua liderança. É importante você estar perto da sua liderança. É importante você fazer. E, queridos, eu vou lhe dizer uma coisa. Tem coisas, eu tenho sido desafiada, não é brincadeira, não. A rapadura é doce, mas não é mole, não, viu? Eu tenho sido desafiada em algumas coisas que eu digo, Senhor, só pode o Senhor tomar conta desse negócio. Amém? Amém? Toma conta, Jesus, dessa coisa aí. Então, queridos, confia. Confia na sua liderança. Confia na direção que Deus dá na sua liderança. Às vezes você vai fazer algo que você não estava planejado. Mas Deus sabe como fazer você chegar no caminho que Ele tem. E às vezes aquele caminho é o mais rápido. Às vezes aquele caminho é o que você vai conseguir entender o que Deus quer te falar, que nem eu sei, nem meu marido sabe. Mas se Deus deu a direção, mergulhe. 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 Eu vou te dar um testemunho rápido a respeito dessa obra. Fazem mais de 5 anos que a gente planta a palavra nesse lugar. E a gente já passou por muitos desafios, por muitos momentos. A gente pode já para a palavra, amém? Por muitos momentos que a gente disse, Senhor, essa terra tá tão difícil, tem tanta pedra. Vou parafrasear, amém? Tem tanta pedra. Eu acho que ou a gente não está com a ferramenta certa, ou a gente não é a pessoa certa. Alguma coisa está diferente. E a gente receber algumas instruções, e a gente achar loucura, e a gente obedecer, e a gente vê o resultado. Quando a gente foi proposto para nós, né, de oficializar essa igreja, foi em 2020, não foi, meu amor? Foi assim que entrou a pandemia. Entrou a pandemia em março, acho que lá para maio a gente começou a fazer as lives. Né, o pastor Tiago já sabia que a gente vinha trabalhando aqui, teve a transição lá na sede e tal. E a gente tinha esquecido. Ele estava com a ideia da gente investir bem pela internet. Aí entrou a pandemia. Ele disse, mas Dani, Deus me deu uma direção. E como é que a gente vai fazer isso agora? Eu disse, meu filho, eu não sei. Eu não sei. Ele ficou muito ocupado, né, com as coisas do ministério que precisava fazer, que a gente precisou ficar todo mundo online. Você lembra desse tempo bem difícil? Pronto. Aí o pastor Tiago chegou para ele e disse assim, Jandinho, que ele chama ele de Jandinho, que ele se conhece faz tempo. Aí ele, Jandinho, e a obra lá? Aí ele, pastor, está parado. E agora eu não sei o que fazer nessa época. Aí ele disse, Jandinho, bota esse negócio para frente. Aí ele, tá certo. Aí veio para cá e disse, Dani, o pastor Tiago mandou botar para frente. Como é que a gente vai fazer esse negócio que todo mundo não pode nem ter contato? A gente não pode entrar nas casas, fazer grupo familiar. A gente não pode estar visitando ninguém. Como é que a gente vai alcançar, né? Aí foi quando veio bem forte no nosso coração começar lives pelo YouTube. Aí você me pergunta assim, como foi que você alcançou esse bairro com a live? Como é que vocês fizeram isso? Não sei te explicar. Foi sobrenatural. A gente só obedeceu. Deus tomou conta. E aqui estamos nós e você e aqueles, deve estar vendendo a buzina, e aqueles que estão em casa foram alcançados e aqui nós estamos. E daqui nós vamos mais para frente. Esse lugar vai ser todo preenchido, essas cadeiras serão preenchidas, queridos. Você pode olhar para o seu lado, a cadeira que está vazia, você deve dizer, pessoas, cheguem e sentem nessa cadeira, congregue nesse lugar, frutifique nesse lugar. Amém, assim será. Porque a morte e a vida estão no nosso poder da nossa língua. Então, vamos usar essas palavras para trazer à existência o que Deus tem para a nossa vida. Amém? Você pega junto com isso?
Vai lá para Mateus 12. Você gostou de saber um pouquinho dessa história, dessa igreja? Essa igreja tem muita história. Mas é bom você saber só das melhores. É bom você ficar só com a parte boa, amém? Porque Deus é bom, então a gente esquece das coisas ruins e fica com as boas, né? Lê lá a partir do 36. Aqui está falando árvores e seus frutos. Na minha Bíblia fala árvores e seus frutos. Tudo no plural. Então isso significa que existem muitos frutos que devem sair da nossa boca. Mateus 12, 36, 37. Digo-vos que toda palavra frívola que proferir os homens, delas darão conta no dia do juízo. Isso é grave, né, queridos? Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Ai, doeu, não foi agora? Aí você diz, vige que palavra dura esse discurso. Queridos, isso é um livramento de Deus para a nossa vida. Essa palavra de hoje. É um livramento de Deus para nos alertar daquilo que precisa sair da nossa boca. Como a gente iniciou essa ministração em momentos de pressões. Fique calado. Sabe? Se você tiver vontade de chorar, chore. Sabe? Chore, chore, chore. Mas enxugar lágrima e depois você dê uma risada na cara do Satanás. E siga a sua vida em nome de Jesus. Mas não fala palavras que você depois vai colher do fruto das suas palavras. Porque isso é verdadeiro. Isso não muda. Deus, ele não muda o que ele escreveu na sua palavra. Então, se pelas nossas palavras nós seremos justificados, também pelas nossas palavras nós seremos condenados. Diga assim, eu prefiro ser justificado. Então, queridos, isso significa que a gente vai precisar explicar tudo. Tem coisas que Deus vai dizer assim, não fale nada. Simplesmente ore. E viva. Porque, queridos, tem coisas que na nossa caminhada acontece que você tem vontade de abrir o diário. E contar todos os detalhes. Tem ou não tem? Tem coisas que você tem tudo anotado, tudo guardado, e você diz assim, eu tenho tudo para dizer assim, olha, eu sou inocente nisso aqui. Mas a Bíblia diz que a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Eita glória! Eita que versículo maravilhoso que eu amo. Isso significa que quando nós nos iramos em alguma situação e nós agimos, a justiça de Deus, ela não vai poder ser manifesta. Porque não precisa, porque eu já estou me justificando, não é verdade? Eu já estou fazendo ali a justiça, eu já estou fazendo tudo. Mas, queridos, eu vou te falar uma coisa. Tem coisas que Deus sabe bem direitinho como fazer. Você sabia disso? Que Deus sabe bem direitinho como agir, como revelar, como mostrar. Por quê? Porque a palavra diz que não existe nada em oculto que não venha o quê? A ser revelado. Confia nisso. Confia no teu Deus. Confia no teu Pai. Porque Ele sabe como fazer as coisas acontecer na sua vida. Ele sabe. Ele sabe. Eita glória. Ele sabe bem direitinho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe mesmo. Vai lá para Marcos 11. Vive tua vida, segue, vive bem feliz, procura viver feliz. Eu sei que tem coisas que acontecem que a gente não tinha planejado, né? Que às vezes acontecem coisas que a gente diz, oxe Maria, como dizia pastor Banda. Que coisa, não acredito nisso não. Lá em Marcos 11, 23, diz assim, o contexto aqui, eu tenho muito tempo, meu amor? Me diz quanto tempo eu tenho? 20 minutos? Então, nós vamos ler o contexto. Leia a partir do 20. Aqui está falando sobre o poder da fé.
E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Mas antes, o que é essa figueira aqui? Jesus passou por uma figueira, eu vou resumir, que é para não a gente demorar muito. Eu vou parafrasear para você. Jesus passou por uma figueira e ela estava sem frutos. Você conhece essa parábola? E Jesus disse, seque desde a raiz. Jesus fez o quê? Ele amaldiçoou. Não é verdade? Ele amaldiçoou e os discípulos ficaram sem entender. Porque Jesus abençoava, Jesus era bom. Não é verdade? Jesus é amor. Jesus é o nosso exemplo. E por que Jesus amaldiçoou alguma coisa? Sabia que tem coisas na sua vida que você precisa amaldiçoar para que não aconteça? Você precisa dar uma ordem. Essa situação, seque desde a raiz. Morra desde a raiz. E ponto final. E Zé Fini, como a gente chama aqui na Paraíba, né? E Zé Fini. Amém? Então Pedro, um dos discípulos, né? Lembrando-se, falou, mestre, eis aí a figueira que amaldiçoaste, secou. Pedro era uma bênção, não era? Parecia que Pedro não estava acreditando, não era que tinha secado? Olha aí, mestre, olha. O senhor falou, realmente aconteceu. Pedro era uma bênção, não seja Pedro. Mas Pedro era uma bênção. Pedro fez coisa que a gente não fez, né? Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Por quê? Em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos afirmo, olha a ponto-chave, por isso vos afirmo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que receberes, e serás assim convosco. Aí vem uma receitinha. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, eita glória, perdoai, para que o vosso Pai celeste vos perdoais as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai celeste não vos perdoará nossas ofensas. O que é que isso significa? Que eu e você, nós temos o poder de vida e de morte na nossa boca. Amém? Nós temos o poder para abençoar e nós temos o poder para amaldiçoar. Nesse caso aqui, precisava ser feito isso aqui, de amaldiçoar essa figueira. Aí eu vou levar para a nossa rotina. O que é que na sua vida, vez ou outra, acontece que Satanás está te rondando? Pensa aí, você puxa aí pela sua mente. Algo na sua vida que vem e que volta, que vem, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Dê um basta, queridos, nisso aí. Dê um basta. Em nome de Jesus. E Deus é contigo. Para te dar sabedoria, para nunca mais você cair nessas coisas. Que você aí tem caído. Às vezes não é um pecado, não. Às vezes é você falar demais, às vezes é você confiar demais. Às vezes é você fazer de menos, é falar de menos. Tudo no equilíbrio é bom. Tem coisas que você precisa falar, tem coisas que você precisa se calar e deixar Deus agir. Mas aqui, o ponto-chave desse negócio aqui é você receber e você perdoar. Porque se você ora, a sua oração, mas se você está com tanta raiva de alguém que você não consegue perdoar alguém, que até te fez um mal, você até tem razão. Olha, eu não estou dizendo que você não tem razão, que ninguém lhe fez um mal, não estou dizendo isso não. Isso acontece, eu acredito em você. Eu não duvido de jeito nenhum. Mas eu quero te dizer, perdoe, siga a sua vida. Amém? Siga a sua vida. Mas mais nada. Siga a sua vida. Não tem outra coisa para lhe dizer. Mas eu não mereci, mas eu não fiz isso. Vocês estão me entendendo? Eu não fiz isso, eu não merecia isso. Isso não é a total verdade. Isso é uma coisa que acrescentaram, isso é uma coisa que fizeram, isso é uma coisa que eu não fiz, enfim, que inventaram. Siga a sua vida. Siga o que está diante de você.
Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Confia em Deus. O nosso problema, às vezes, é que a gente confia nos homens. E a gente não precisa andar desconfiado com ninguém. Mas a gente não precisa, queridos, colocar toda a nossa confiança nos homens. Porque o que é que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia diz, maldito o homem que confia em outro homem. Aí você vai ler o contexto e você vai entender. A nossa confiança verdadeira, pura, com toda força, com todo vigor, tem que ser em Deus. O que Ele vai fazer, do jeito que Ele vai fazer, na hora, o lugar, enfim, não me interessa. Eu confio em Deus. Queridos, tem coisa que acontece na sua vida. Eu vou falar agora de planos do Senhor para a sua vida. E você diz, meu Deus, esse negócio vive repetindo. Eu acho que isso não é de Deus para a minha vida. Eu vou desistir, esquecer e ponto final. Aí lá dentro de você está, Deus te lembrando todo dia. Você se lembra daquela profecia? Você se lembra daquele dia que você percebeu que você foi chamado para isso? Que você foi chamada para isso? Você se lembra daquela confirmação que Deus te deu? Esses dias Deus me lembrou. Até de veio uma imagem em mim. Uma profecia que aconteceu conosco. E alguém tirou uma foto, né? Da gente nesse momento. Aí me veio aquela imagem, sabe? Aquela coisa forte. Dentro de mim assim. E eu disse, Senhor, eu não quero nem olhar. Eu não quero ver, eu não vou procurar essa foto. Eu não vou declarar. Eu não vou esquecer isso. Eu não quero mais saber disso. Aí quando eu estava estudando essa ministração, aí Deus disse, você vai continuar acreditando. Aí eu disse, sim, Senhor. Tá certo, Senhor, eis-me aqui. Amém, queridos. Então, às vezes, você é um empresário e Deus já lhe disse que você vai ser grande, dentro de Campina Grande, um empresário, não sei. Uma pessoa que vai ser uma pessoa reconhecida, uma pessoa bem procurada. Receba aí, querido, quem é empresário aqui nesse lugar? Levanta a mão. Recebe. Deus tem caminhos mais altos. Pensamentos mais altos. Nunca esteja satisfeito só nesse nível que você está. Uma coisa que nós aprendemos, quem é do Verbo da Vida Antiga aqui, o nosso fundador, ele nos ensinava, não esteja satisfeito só aonde você está. Isso não é um lugar físico que eu estou falando. E não era isso que ele ensinava a gente. Era na posição que você está. No crescimento que você já galgou. E você se acomoda e diz, pronto, aqui cheguei, aqui vou ficar para sempre, amém. Amém? Quem recebe isso? Eu cheguei até aqui, pronto, eu vou morrer aqui, Jesus vai me arrebatar, eu vou ficar aqui até o fim da minha vida. Pronto. Diga, nem é. Diga aí, nem é. Deus não tem comodismo para ninguém. Deus não tem, aqui chegou, aqui acabou, pronto, é só isso que eu tenho para você. Deus não tem isso, queridos. Deus não tem só isso para você. Agora eu vou te dizer, não se apresse, deixe Deus fazer. Viu? Coloque na gaveta, esteja orando, acalme seu coração, viu? Deixa Deus fazer. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Senhor, qual é a minha parte nesse negócio? Seja qual for a área. Qual é a minha parte nesse negócio? Senhor, o que é que eu devo fazer? Aí você vai seguindo. Às vezes Deus fala, não por parábola, por passos, por pontos. Porque se Deus te falar tudo de uma vez, você vai querer fugir. Você nem vai aguentar. Porque o que Deus tem é tão grande. Entendeu? O que Deus tem é tão grande. Como eu te disse, né? Quando eu me converti, eu tinha consciência do meu chamado. E eu achava que aquilo ali era meu chamado. E pronto. Né? E pronto, eu ia cumprir meu chamado. Quando eu me casasse, meu marido também ia ter um chamado igual. Olha mesmo. Nem é. Nem é. Quando sou pastora, que não tem pastora na Bíblia, eu nunca vou ser pastora. Nem quero. Tenho nem vontade. Porque não tem pastora na Bíblia, a Bíblia diz que aquele que aspira ao episcopado, ele deve ser marido de uma só mulher.
Então significa que Deus ungiu o homem para ser pastor. Mas se você é pastora, se o seu pastor é uma mulher, é uma pastora, olha, fique sem condenação. Amém? Amém, querido? Para quem está visitando, para quem está em casa assistindo, enfim, fique em paz aí. Mas eu achava, né, que aquilo ali era meu chamado. Eita, então meu chamado é esse, Deus vai fazer assim, Deus sempre me lembrava, e Deus avivava, e Deus falava. E eu achava que aquilo ali era meu chamado e que eu ia ter o mesmo chamado do meu marido e a gente ia cumprir assim. Vocês estão entendendo? E nem foi. Aí, de repente, Deus vem com essa surpresa. Olha, um pastor na minha vida. Ô, glória. Né, mamão? Um beijo para tu. Eita, glória. Eita, Jesus. Vamos lá. Vamos seguir, viu? Provérbios 12. Então, Deus não vai te dizer tudo. Deus não vai te revelar tudo. Pode ficar calmo aí na sua cadeira. Só não se acomoda. Só não se acomoda. Mas não se apresse, não. Minha avó dizia assim, quem se apressa come cru. Quem já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Provérbios 12, 18. Eita, perdi aqui, peraí. Meu amor, eu não sei abrir a Bíblia não nesse celular. Me ajuda aí? Meu celular está na transmissão. Abra aí Provérbios 12. Eu acho que vai ser mais rápido no celular. Provérbios 12, 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua do sábio é saúde. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa durará só um momento. Eita glória! Recebe, se eu fosse você, eu dava na carreira. Por quê? Porque tem palavras que são como pontas de espada. O que isso quer dizer? O que é que a ponta da espada faz? Naturalmente falando, pega uma espada, aí você bota assim na sua pele. O que é que a ponta da espada faz? Fura, machuca, fere, corta. Mas a língua do sábio é saúde. O lábio da verdade ficará para sempre. Fica com isso. O que Deus falou a meu respeito vai durar para sempre. O que Deus falou a meu respeito não vai mudar. O que Deus tem para mim, Ele não vai mudar de ideia. É mentira de Satanás. Aquela situação que ele usou. É mentira de Satanás. Aquilo que ele está falando no meu ouvido. Aquele quadro que ele está pintando, me mostrando que é pronto, aqui, ó, tá, olha, registrado num cartório. É isso aqui. Não é. O quadro que Satanás tem botado dos seus olhos, diante dos seus olhos, não é o plano de Deus. Porque te incomoda, te entristece, te tira do foco, te tira a força para servir. Não é de Deus. Te deixa impotente, te deixa incapaz. Te deixa, eita, minha vida acabou, a vida é assim mesmo. A vida leva eu, não é não. Viu? A vida não me leva para canto nenhum. Quem me leva para qualquer lugar é Deus. Você pode dizer, diga, a vida não me leva eu. Deus me leva para onde Ele quiser. E Ele é quem sabe o ritmo, a forma, a hora, tudo. Se entrega. Amém? Eu posso ficar com o teu celular? Vai lá para Romanos 12. Romanos 12, 2. 12, 1 e 2. Aleluia, obrigado, Pai, porque a sua palavra é a verdade. Não existe nenhuma palavra que é verdadeira a não ser a sua. Não existe nenhuma palavra que fere, que machuca, que veio de Deus. Amém? Palavras que ferem, que machucam, não veio de Deus. E às vezes Satanás vai usar alguém perto de você. Uma mãe, um pai, às vezes o esposo, a esposa, um filho, não sei. Um parente, sei lá. E te machuca. Aí você diz, meu Deus, não esperava não ouvir isso. Não era isso que eu esperava ouvir, não. Pronto, querido, querida.
Querido e querida, não foi Deus. Aí você perdoa essa pessoa e você segue. E você permanece acreditando em Deus. Mas como é que eu vou acreditar em Deus se eu não leio a Bíblia? Se eu não escuto a palavra? Se eu vivo o tempo todo ocupado ou ocupada, que eu não tenho tempo para ler a Bíblia? Pronto, queridos. Você precisa desacelerar. Você precisa colocar essa ocupação, esse tempo no lugar certo. E você precisa procurar o tempo que Deus tem para você com Ele. Porque são nesses momentos que você tem com Deus que Ele vai firmar dentro de você o que Ele tem. Ele vai colocar assim, bem direitinho, bem encaixado dentro de você o que Ele quer que você faça. E você precisa se entregar. E você precisa... Olha, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Tem coisas que você... passar por algum momento e você dizer assim, pronto, eu vou resolver agora. Vai ser nesse momento, sabe? Eu vou dizer, Pai, todo o papel da verdade. Quem já disse isso? Era minha mãe que falava essas coisas. Eu vou dizer o papel da verdade. Eu vou dizer o papel da verdade. Todinho, sabe? E Deus dizia assim, fique quieto, fique quieta. Espere, eu vou fazer. Calma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete, queridos. Aquiete. Saiba que Deus é o seu Pai. Romanos 12, 1, 2 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí você diz, mas o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, meu culto racional, o que é isso? É você ter seu momento com Deus. É o seu corpo querer você fazer qualquer outra coisa e você diz, não, eu preciso parar, eu preciso falar com meu Pai. Eu já orei dentro de banheiro, queridos. Que eu precisava, aquela urgência dentro de mim. Eu preciso orar agora, nesse exato momento. Isso é um livramento de Deus. Para alguém, ou para mim, ou para meu esposo, enfim, para alguém. Para o que Deus quiser. Amém? Você precisa se deixar ser instrumento na mão de Deus. Você precisa se deixar, se entregar o seu corpo, o seu culto racional, para ouvir aquilo que Deus tem para te dizer. Então, quando Deus te chamar para orar, vá orar. Se o Espírito Santo te acorda de madrugada, você despertou do nada, não é crise de ansiedade não, viu? Eu não aceito isso na sua vida, que você não está dormindo, você que não está conseguindo dormir. Eu não aceito. Pega esse tempo que Satanás fica dizendo que você está com crise de ansiedade. Vá orar. Até o dia amanhecer, se for preciso. Que você vai ver se o sono não vai chegar. Você vai ver se essa crise de ansiedade não vai se acabar na sua vida. Você vai ver se essa depressão vai ficar. Não vai ficar não, queridos. Sabe por quê? Porque Deus não tem isso para você. Você perder tempo, se cansando. Você passa a noite acordado e o dia dormindo. Você acha que Deus fez isso? Deus não fez o dia para a gente dormir. Deus fez o dia para a gente viver. E a noite para a gente dormir. Eu fico com raiva disso, queridos. Eu não estou com raiva de você, não. Amém? É porque me veio uma ira agora, que eu me lembrei de uma situação. Eu não aceito isso. Olha, já teve ocasiões de eu acordar e não ser pelo Espírito Santo me acordar, de ser preocupação. Não estou com crise de ansiedade, não, viu? Foi só um exemplo. E rapidamente eu dizer, Senhor, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar preocupado com esse negócio, não. Eu vou orar. Queridos, e o sono chegar tão rapidinho. Sabe aquele sono reparador que você diz, eita, parece que eu tomei um relaxante muscular. Eu dormi, acordei tão bem, nem cansaço tem no meu corpo. Pronto, pois faça isso. Faça isso hoje, amém? Faça isso. E quando você estiver aqui na igreja, se ligue com Deus. O louvor está cantando. Então eu vou levantar minhas mãos e eu vou receber da palavra que sai da boca do meu irmão, da minha irmã, através desse louvor. Eu vou receber, vai ser rema para mim esse louvor. Aí a tua presença é meu lugar. Oxente, Senhor, se a tua presença é dentro de mim, o meu lugar é dentro de mim. Né? Parece um negócio meio louco, né? Significa que se a presença dele está dentro de mim, eu não estou só nesse negócio.
Eu não estou nessa situação. Por isso eu não vou me render. Eu não vou ficar amargurada, eu não vou ficar triste, eu não vou perder meu sono, não vou perder minha paz, eu não vou perder minha alegria. Porque não foi Satanás que me deu, então não vai ser ele que vai tirar. Amém? Eu aprendi isso de um homem de Deus, pastor Bano. Queridos, como aquele homem me ensinou. Ele não falava assim como eu não, mansinho, de vez em quando eu aumentava a voz, não estou com raiva de você não, viu? Estou braba não. É porque às vezes não sou eu que planejo não. E eu aprendi dele, ele dizia assim, Satanás não tira a alegria, porque não foi ele que me deu. A alegria é fruto do Espírito, querido. Paz e alegria é fruto do Espírito. Amor, longanimidade, domínio próprio, benignidade, bondade é fruto do Espírito. Não é fruto da sua carne. É fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22. 22 e 23. Você pode estar lendo lá em Gálatas. Lê Gálatas todinho. 5. Lê o capítulo 5 de Gálatas todinho que você vai entender o que eu estou te dizendo. É fruto do Espírito. Foi colocado dentro de você. Você pode bater assim dentro de você. Diga, o fruto do Espírito está dentro de mim. Não está nas coisas, não está nas situações, não está nos problemas que aparecem. Eu não planejei e eu digo, Senhor, este é o fim. Este não é o fim, queridos. O nosso fim é melhor do que o nosso começo. Isso significa que o nosso fim é de sucesso, não é de derrota. Amém? Então não aceita. Ah, aconteceu um problema. Tudo bem, deixa o problema com Deus e vai procurar de Deus o que é que você vai fazer para superar esse problema. Você pode superar. Você pode superar uma mágoa de algo que alguém te fez e você diz, não acredito, não. Isso não é possível acontecer. Isso não é possível ter acontecido. Isso não é possível aquela pessoa colocar aquela outra pessoa contra mim e provar com todas... Está entendendo? Alguma situação de injustiça que você possa ter passado, enfim, não sei. Eu não sei o que você está passando. Deus é quem sabe, por isso que Deus está te falando isso. Amém? Deus sabe. E esse não é o plano dele para a sua vida. O plano de Deus para a sua vida não é mediano. O plano de Deus para a sua vida é lá em cima, queridos. Não é com soberba, não é com orgulho, não é humilhando ninguém. Não é por cima de ninguém. É por cima das situações. É por cima dos problemas. É por cima da falta. É por cima de qualquer coisa que você esteja passando. É assim que Deus te vê. Ele é El Shaddai. Ele é Jeová Nissim, que te dá a vitória. Ele é o Jeová Jireh, o Deus de provisão. Ele é o Shaddai, o Deus mais suficiente. Ele é Tissaliá, o Deus que te presenteia. Ele é um Deus, todas as qualidades de Jesus. Porque Deus e Jesus é um só. Ele é Pai, Ele é Filho, mas Ele é um só. Porque tudo isso é espiritual. Amém? Você vai aprender isso direitinho quando você fizer um rema. Vai-te embora, que as matrículas, já teve a primeira matéria. Ainda dá tempo você se matricular, para que você esteja bem fortalecido para vir para esse lugar e servir com bastante força. E você que já é graduado, faça aluminar e vá assistir às aulas de vez em quando, viu? Receba aí, venha-se embora servir, bem forte. Vamos lá no 2, né? A gente estava lendo a Bíblia, vamos embora. Vamos voltar para o 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus não é mais ou menos, a vontade de Deus não começa ruim, não. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. A vontade de Deus não é pesada, a vontade de Deus não é sacrificada. Existem coisas que a gente precisa mesmo renunciar, abrir mão para fazer o propósito de Deus acontecer. Existe. Mas eu quero te dizer assim, nunca Deus vai te pedir algo para você fazer que você não possa cumprir. Amém? Deus nunca vai te pedir algo que você tem que fazer, que você não... Ah, não posso, eu não consigo. Senhor, isso não é comigo. Chama a minha irmã do meu lado. Chama a esposa do pastor. Olha, não, viu?
você faça, viu? O que Deus quer que você faça, pelo amor de Deus, você faça. Não bote para mim, não. Senão me sobrecarrega. Amém? Use seu dom, seu talento, sua força, sua energia, sua inteligência. Use tudo para Deus. Ah, mas eu não sei, eu já me decepcionei tanto com liderança. Eu não sei, olha. Eu não acredito não nesse pastor aí magrinho. Que está aí com cabelo branco. Não acredito não, esse pastor engraçado, acredito não. Não acredito não nessa esposa de pastor aí que só tem palavra de motivação. Não é não, queridos. Você não sabe o que eu passei. Nem precisa saber. Você não sabe. É melhor você não saber mesmo, não. Nem me pergunta, amém? As amadas que me amam. Não me pergunte, não. Combinado? Pergunte não, viu? Como você não. Não me pergunte, só ore. Então, a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Então, tá boa, mas não tá agradável, sabe? Olha, tá pronto, queridos. Vai ver se é seu coração que está errado. Vai ver se são suas atitudes que estão erradas. Tá não está nada errado, não? Pronto. Vai ver se você está fazendo da forma errada. Se examina. Se examina. Meu marido gosta de falar sempre sobre isso, né? Acho que foi na ceia passada que ele falou sobre se examinar. Não, foi não. Há uns 2 meses atrás. Hã? A primeira ceia do ano. Você vai lá, janeiro. Acho que foi lá para o dia 5, dia 6. Você vai lá no YouTube e você vai entender o que eu estou te dizendo. Se examinem. Se examinem. Não encontrou nada errado, não? Pronto, tá certo. Então descanse. Descanse no Senhor. Ah, mas é porque, minha irmã, olha, Deus já me cobrou tanto desse negócio. Pronto, minha querida, meu querido. Pois você se desperte em nome de Jesus. Faça o que Deus quer que você faça. Sabe por quê? Porque quando chegar naquele dia que ele vai vir te buscar, que você vai se encontrar com ele, você vai prestar conta, não é a seu pastor, não é a esposa do seu pastor, não é o seu líder, você vai prestar conta diante de Deus. Mas, irmã, pastor João, ele dizia uma coisa assim, né? Em algumas reuniões que a gente tinha, e às vezes até ele ministrando mesmo, ele dizia assim, nós não somos responsáveis pelas portas que não abriram. Mas nós somos responsáveis, sim, pelas portas que abriram. A porta que abriu, eu preciso desenvolver naquela porta que Deus abriu. Mas a porta que Deus abriu não é a porta que Deus tem para mim. Não tem problema não, querido, querida. Continue. Quem assistiu aqui Procurando Nemo? É um filme, assim, infantil, que se você assistir, eu sei que Deus vai falar com você. Coitado de Nemo, né? Bichinho, peixinho. Sofre tanto. É tão perseguido. E, aí tem uma musiquinha que faz, continue a nadar. Eu vou te dizer, continue a nadar. Viu? Continue, se afogue não. Não se afogue. Não mergulhe num poço fundo, profundo de tristeza. Não, continue a nadar. Continue a servir. Ah, mas eu me decepcionei. Não tem problema, eu já me decepcionei inúmeras vezes, que eu não quero mais nem contar. Eu não quero nem contar. Porque a decepção não vem de Deus. A decepção vem de Satanás. Continue servindo, continue desenvolvendo. Em algum dia Deus vai te encontrar. Em alguma brechinha Deus vai encontrar e dizer, eita, pronto, chegou o chamado. Aconteceu o que Deus queria. Mergulha. Entendeu? Mas você parado em casa. Você é triste. Ah, não, olha. Esse negócio de servir, esse negócio de cumprir chamado, isso é balela. Como é que Deus vai fazer na sua vida se você não se desenvolve? Me diga uma coisa, você que tem chamado, quem aqui tem chamado? Eu digo nos 52 ministérios, levanta a mão. Já levantou a mão? Para com isso. Para com esse negócio. Eugênia também levanta a sua mão, viu? Então, vocês que têm chamado, o chamado já aconteceu? O chamado está acontecendo? Está desenvolvendo? Você está crescendo? Você está aprendendo algo de Deus? Você está com expectativa? Não vou nem olhar, vou fechar até meus olhos. Você já se decepcionou com alguém? Você que tem chamado, que levantou a mão, já se decepcionou alguma vez? Não vou nem perguntar quantas vezes, não quero nem saber. Vamos seguir, amém?
Continue a nadar. Continue servindo. Com reserva? Não. Se entregue a Deus. E se eu me decepcionar de novo? Eu tenho tanto medo de me decepcionar. Deus te ajuda a se levantar de novo. Se você se decepcionar. A sua parte não é se preocupar se você vai se decepcionar ou não. A sua parte é fazer o que Deus estabeleceu para você fazer na terra. Porque quando você se encontrar com Jesus, Ele vai te dizer, sabe o quê? Oh, meu filhinho lindo, minha filhinha querida, hein? Bichinho, bichinha. Realmente, né? Você não conseguiu porque realmente, né? Estava tão difícil, sabe? Realmente te perseguiram tanto, te machucaram, você se decepcionou. Realmente eu entendo. Realmente eu entendo. Toma um galardão. Ele não vai dizer isso não, queridos. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer o que é que você fez com o dom que eu te dei. Forte Brasil, recebe. O que é que você fez? Mas eu não tinha um púlpito. Você tinha sua casa para ministrar? Você tinha sua mãe para ministrar? Você tinha uma Bíblia na sua mão? Quem está com a Bíblia, levanta aí esse negócio. Poderoso. No celular, onde for. Diga, essa é a palavra de Deus. Ela é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela divide alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para me ensinar todas as coisas. Aleluia! Então você tem sua Bíblia, você tem um público. Qual é? Minha filha que eu vou ensinar, é meu filho, é minha mãe, é meu pai, sei lá, um vizinho. Deus vai colocar sempre no seu caminho para você ensinar a palavra de Deus. Eu digo para os mestres que são mestres. Eu sou mestre não, eu sou pastor. Não, eu sou profeta. Eu não tenho um púlpito não para falar, sabe? Você tem sua casa, sua vida. Você tem alguém para cuidar, para quem é pastor. Você vai ter alguém para cuidar. Eu vou te dizer, meu marido, desde que eu casei com ele, que ele cuida de gente. E agora foi que nós chegamos no chamado de Deus, dele, o chamado dele. Agora foi que aconteceu. Nós temos 17 anos de casado, mas desde que eu casei com esse homem, que ele não podia ver alguém sendo injustiçado, que ele queria cuidar. Uma vez, a gente morava num apartamento lá na rua João Pessoa, a gente tinha alguns meses de casado. E tinha uma missionária, tu lembra disso? Tinha uma missionária que morava sozinha. Aí tinha um cara endemoniado, porque ele era endemoniado. Doido, endemoniado. Que ele queria alguma coisa com ela. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer, não tá? Pronto. Aí a gente tinha chegado da igreja, bem feliz, estava lá no nosso descanso, bem descansando. Aí de repente ele escutou, bah, na porta. Ele estudando, o que é isso que está acontecendo? Aí eu bem crente, né, vamos orar. Não, meu amor, vamos orar, fica aqui. E ele não, queridos, eu não consegui segurar esse homem. Ele disse, eu não vou ficar aqui não, vou saber o que é isso. Aí eu, meu Jesus, meu coração ficou assim. Digo, meu Deus, o que é que está acontecendo? E comecei a transpirar. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Queridos, esse homem, ele queria fazer alguma coisa com aquela mulher naquela noite. Ele pegou um extintor para matar meu marido. Quando ele pegou o extintor e ele fez assim, eu disse, para em nome de Jesus. E alguém do prédio apareceu. Era um prédio, não era um condomínio, era um prédio comercial, que embaixo tinha um comércio e não tinha muito movimento não. Mas apareceu alguém nesse momento e segurou o extintor dele, não foi? Ele ficou. Tá tudo bem com você? Ele ficou tão calmo, perguntando à irmã, tá tudo bem com você? Entre. E ela se tremendo. Irmão, ai meu Deus, obrigada, não sei o que. E ele, entre em nome de Jesus, vá dormir em paz. Ele disse, se você fizer alguma coisa com essa irmã, eu vou ligar para a polícia. Você está ouvindo? Vá-se embora para o seu canto. E disse mais outras coisas. Lá. Mas, queridos, eu sempre vi Jansen pastoreando alguém. E ele não tinha um púlpito. Ele se escondia. Meu
marido se escondia. Ele se escondia e eu fugia. Ele se escondia e eu fugia. Olha, foi. Eugênia lembra. Eugênia conhece a gente desde que a gente namorava. Ele se escondia e eu fugia. Ele se escondia e eu fugia. Ou seja, eu estava ajudando em nada. Eu não fazia nada para ele cumprir o chamado. Porque dentro de mim eu sabia que eu ia ter que renunciar a muita coisa. Ai. Eu não vou chorar. Amém. Agora há pouco aconteceu algo que eu precisei renunciar. E eu disse, Senhor, não acredito. Isso não. Queridos, qual é o teu Isaac nessa noite? Qual é o seu Isaac? Você tem coragem de entregar a Deus? Você tem coragem de dizer, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer de mim.